A maior parte do inexplicável foi desculpa, errei. A maior parte do inexplicado foi explicado. Os mistérios estão aí para ser desvendados, mas nunca sabemos a real verdade dos fatos. Aqui para falar de dois colegas de profissão, né? De eletrotécnico e louco, todo mundo tem um pouco, né? A mesma profissão que a minha, os dois tinham, né? Pois é, que coisa. Exatamente, o que é perigoso. O que é perigoso, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bem-vindo a mais um episódio aqui do Hit Como, seu podcast, que não é mais semanal, agora é quando dá, né? Tem um bom tempo que a gente não faz podcast, mas a gente tá com um projeto aqui de uma série meio que documental, né? Então a gente tá pegando alguns assuntos que sejam quase que inexplicáveis, casos estranhos, principalmente que envolvem aqui o nosso povo brazuca. E hoje a gente vai vir aqui com um tema bem interessante, que é o caso da máscara de chumbo. Mas antes de falar sobre o caso, eu quero conversar aqui com meus amigos. Já tem um tempo que a gente não conversa, né? E aí, Denise, tudo bom? Tudo, e você, Elson? Faz tempo mesmo, acho que tem o quê? Uns 3 meses, 4 meses por aí, né? Por aí. E aí, Diego, como é que tá? Elson, como é que tá? Um tempinho já que a gente não grava podcast, né? É verdade, tem um tempinho. As coisas andam meio complicadas, né? Mas estamos aí, né? Quando dá, a gente consegue gravar. Isso aí. Então, gente, o tema de hoje, como eu falei antes, é o tema que aconteceu em 18/8 de 1966, já tem um bom tempo, sobre a máscara de chumbo, que envolvia os dois técnicos em eletrotécnica, o Miguel José Viana, de 34 anos na época, e o Manuel Pereira da Cruz, de 32, que foram encontrados mortos próximo ao Morro do Vintém, localizado em Niterói. É um caso que, na época, teve uma grande repercussão, né? Principalmente com a forma que foi encontrado os corpos, que foi encontrado eles já no estado avançado de putrefação, né? E ao lado 2 máscaras de chumbo, que foi por isso que ganhou esse caso. Eu chamei aqui meus amigos que eles são muito bons em argumentar, e principalmente o Diego, que gosta de histórias estranhas. Sim. Né? E a gente queria conversar um pouquinho sobre ele. E aí, Diego, quer começar? Vamos conversar. Quer falar um pouco, quer fazer uma sinopse do caso? Claro. Fez, né? Fez. Então, eu me interessei por esse caso Máscara de Chumbo muitos anos atrás, né? Porque fiquei curioso, assim, sobre... Acho que é um dos mistérios mais interessantes, assim, das décadas recentes aí do Brasil, né? Porque envolve muitas coisas explicáveis, assim, questões ufológicas e tal. Tem várias explicações, assim, meio estranhas, né? Mas como eu vou falar no programa aqui, eu acho que tem a ver mais com questão de religião mesmo, uma coisa meio puxada para um lado aí de um ocultismo, meio anormalidade, coisa e tal. Não acredito tanto na questão da ufologia, né? Mas a gente pode citar também, né? Vamos entrar nesses assuntos assim que vamos começar a abordar mais profundamente o caso, né? É isso aí. E aí, Denise, estudou sobre o caso? Estudei sim, estava dando uma olhada. Então, o que me chamou a atenção foi exatamente o ponto que o Diego falou, a questão da ufologia, que está sendo muito falado ultimamente, e a gente viu até também a questão lá do caso México, né? Sim, o alienígena de 60 centímetros, né? Sabe que eu ri muito hoje, que eu vi um meme, alguém falou, descobriram que os alienígenas são bolo. Daí alguém cortando um bolo no formato deles, assim, daí eu falei, não acredito que fizeram o meme do bolo de novo. Cortando um pedação do bicho, assim. Não. Mas assim, eu até lembrei, Elson, da questão dos caça-fantasmas, que eles até falaram naquela entrevista lá da gente, que eles falaram um pouco sobre isso também.
E assim, o caso ele faz lembrar também, até assisti o outro vídeo que vocês enviaram também no grupo, aquele que começa com uma luz, assim. Claro que não impede de ser nada com ocultismo, que também é possível. Mas assim, a questão ufológica ali realmente chama a atenção pelo fato de ser uma montanha. Então não duvido nada que também possa ter sido algum evento, e ainda tem a questão do chumbo, que é um metal que realmente pode causar isso aí, ainda mais que tem a questão dos raios que solta, no caso. Então, ao meu ver, eu acho possível também. Então, assim, só sendo bem breve, esse caso, ele é bem interessante, porque esses dois senhores, o Miguel e o Manuel, eles partiram alguns dias antes de serem encontrados, né, os corpos deles. Eles avisaram a família que iriam comprar um carro em São Paulo, né? Eles eram sócios. Eu me corrija se eu tô errado, Diego. Você Eles eram sócios da mesma loja de eletrotécnica lá. Eletrônica, Isso, né? isso. Eles saíram com uma quantia assim relativamente alta para a época, mais ou menos convertendo hoje, acho que uns $2.000, alguma coisa desse sentido. E com pretexto que iam comprar um carro, provavelmente para poder melhorar a questão de entrega de produtos deles, que já trabalhavam com TV, eletrônica, né? Naquela época era um negócio interessante. E o que chama a atenção é que eles desviaram a rota totalmente, né? Antes de ir, eles compraram alguns objetos um tanto que estranhos. Por exemplo, estava chovendo muito, compraram uma capa de chuva que nunca foi usada, né? Compraram uma garrafa de água mineral, não é isso? E na época era uma água diferente. Era mineral, mas era um tipo de água que hoje não se vende mais no mercado, né? Não lembro que tipo de água que era. É quase como aquela água tônica, né? É um estilo de água assim, só que ela não é mais vendida assim, é uma água. Bom, eu me esqueci agora, mas assim, uma água que vendia antigamente, né? Depois o pessoal procura aí na internet e tal, porque um estilo de água. Não tô lembrado agora o nome, mas não tem mais pra comprar agora. Agora só vende tônica e com gás e sem gás, né? Não tem mais esse estilo de... E uma coisa interessante nesse caso é que quando eles compraram, pelo menos é uma curiosidade da época, né? Não tinha esse recipiente de plástico. A maioria das bebidas vinham em garrafas de vidro, né? Então você pagava a garrafa de vidro. Então o dono do estabelecimento te dava um vale. Quando você fosse devolver a garrafa de vidro, você devolvia com vale, o papelzinho, e ele te ressarcia em dinheiro, porque você pagava a garrafa d'água. Então, uma coisa interessante é que os dois técnicos, eles estavam com muita pressa em tudo, mas eles fizeram questão de esperar para receber o vale deles para poder retornar, e quando eles retornassem com a garrafa vazia, retornava o dinheiro. Então, isso chamou a atenção pela pressa que eles estavam e pelo intuito que eles tinham sim o interesse de voltar, né? Eu falei antes, eles foram pro Morro do Vintém, onde aconteceu alguma coisa que ninguém sabe exatamente. Acredita-se que tem algum envolvimento com a crença deles, que era um espírita, mas era um espírita um pouco diferente, alternativo assim, alternativo, que acreditavam que eles se comunicavam com seres de outros planos, né? E esse caso ele chamou muita atenção porque depois que encontraram os corpos, encontraram um bilhete que tinha algumas instruções do que eles iriam fazer, né? Algumas instruções como beber a água, tomar um comprimido que ninguém sabia o que era o comprimido, usar uma máscara que na verdade era um óculos feito assim rudimentar, feito de chumbo, né? E aguardar instruções, algo nesse sentido. E uma coisa interessante foi a posição dos corpos
como eles estavam de bruços e não tinha sinais de violência, né? Eles estavam, inclusive, numa cama feito com folhas de palmeira, assim, né? Tipo... Isso, era uma folha, era uma planta já própria daquele terreno e que ela foi cortada com faca e não encontraram também nenhuma faca, nenhum objeto cortante. Então, o mais estranho desse caso é que também, aí por isso que entra um pouco a ufologia, que eles teriam visto alguns clarões, as pessoas, né, teriam visto alguns clarões um ou 2 dias antes de encontrarem os corpos deles, né? Então, tinha meio que naquele momento eles estavam sendo guiados de alguma forma por alguém, né? E esse caso ele ganhou assim uma repercussão nacional, como ele foi encontrado e algumas coisas a mais, né, da autópsia que a gente vai conversar daqui a pouco. Tem algo para acrescentar? Encontrei qual que é a água, que é a água mineral magnesiana. É o nome. Isso. No caso foi magnésia. Uhum. Acho que ainda tem em alguns lugares isso. Só deve ser bem difícil de achar. Eu acho que sim, viu? Isso seria pela composição. Coisa... Isso teria alguma coisa a ver com parte do bilhete que eles falaram a gente estava até conversando mais cedo sobre se livrar proteger os metais. Proteger os metais. Na verdade, eu acho tudo curioso, assim, o fato de, por exemplo, eles, você falou, pegarem água mineral e pegarem o casco, né, o dinheiro, o valezinho do casco, porque prova que eles queriam voltar, né? Um detalhe também que a gente talvez escapou no começo é assim, eles mentiram para a esposa e foram para lá, mas tem uma coisa no documentário do ano 2000 ali, de Linha Direta, da Globo, que fala que eles estavam estudando esse meio ocultismo, essas coisas, e um deles falou, bom, eu vou fazer essa experiência, falou pra mulher, vou fazer essa experiência e que vai ser a última coisa que eu vou fazer para ver se isso é verdade ou não. Alguma coisa assim ele falou. Um dos dois técnico, né? Só que assim, depois ele só falou que ia comprar o carro, mas ele não falou pra mulher que ele ia fazer isso daí, né? Eles saíram de Campo dos Goitacazes, que é no Rio de Janeiro, e foram pra Niterói, né? Quer dizer que é no Morro do Vintém, né? Morro do Vintém é o nome do lugar. Isso mesmo. O que eu achei intrigante foi eles irem pro morro, né? Assim, o local alto. Assim, porque independente deles irem para fazer alguma experiência sobre ocultismo, sobre alguma coisa. Sabe o que eu acho, Danice? Eu acho o seguinte. Porque nos documentários fala que tinha alguém auxiliando eles, que nem o Elcio falou, né? Só que eles nunca descobriram quem foi. Eu acho que essa pessoa morava ali, foi lá, preparou essas camas, preparou todo, porque tinha até aquela suspeita de que eles tinham sofrido um golpe, né? Alguém tinha matado eles e roubado o dinheiro deles, alguma coisa assim. Então, eles confiaram em alguém que explicou pra eles, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. Alguém que instruiu eles a escrever aqueles bilhetes, porque eram palavreados, assim, palavras que eles não costumavam usar, porque eles eram pessoas mais simples, né? Sim. Ingerir cápsula, aguardar sinal. Até o jornalista desse documentário dos anos 90, da Linha Direta, ele falou que sinal na homeopatia é quando começa a dar um sintoma. Então pode ser que eles tomaram a cápsula, ele tinha que aguardar o sinal de que começou a dar um sintoma, deitar, fazer alguma coisa. Então assim, alguém que era da região preparou ali e falou, dá pra vocês fazerem em tal lugar, ali é tranquilo, tal, não sei o que, não vai, né? No caso seria uma espécie de mestre, assim, um mentor, digamos assim, que levou eles nesse assim, sentido. Que nem a gente estava falando em off. A gente estava falando em off. De iniciação. Pode ser várias coisas. A gente estava falando em off aqui antes de começar o programa, né? O que eu estava explicando aqui é questão da psicotrônica, né? Inclusive um cara foi entrevistado pela Globo ali. Ele falou que ele achava que eles não eram capazes de fazer nada nesse sentido, porque a psicotrônica moderna, mesmo na época, nos anos 90,
era um negócio que era feito com uma tecnologia de ponta. Então não tinha como eles pegar e com poucos recursos que eles tinham fazer uma experiência nesse sentido. É o que o professor ali achava, né? O cara que entendia alguma coisa. Não sei, é que nem a gente tava falando, teve, antes de acontecer esse negócio do Morro do Vintém deles terem morrido, eles eram suspeitos de ter explodido uma bomba, né? Bem grande lá no Copacabana, né? Caso que virou até manchete na época, né? Sim. Então, no caso, poderia ser uma espécie de um outro experimento que eles estavam fazendo, poderia ser, mas também tem a questão de ter um mentor aí no meio, né? Digamos assim. No caso, o anterior foi um experimento na praia do Atafona, no a Rio praia de da Janeiro. Atafona, não foi Copacabana, né? Atafona, Isso. Eu tô confundindo as praias. Uma coisa que eu queria levantar é que, assim, se a gente for parar pra pensar, muitos movimentos religiosos, não só espiritismo, mas coisa, eles têm uma ligação forte com morros, com monte, coisa e tal, né? Tem, eu acho que o cristianismo, né? O Morro Morro da Transfiguração que fala na Bíblia, né? Isso. Jesus foi até o Morro da Transfiguração para falar com Moisés, com os profetas que morreram. Exatamente. Então, eu acho que talvez o local, sim, deve ser de conhecimento de alguém, porque eles não eram da região, né? Que falou, não, ali vai acontecer alguma coisa. Deviam ter sim um mentor. Teve até a polícia na época, ela desconfiou do... pessoa, né? Eu esqueci o nome. Elson Corrêa de Campos, né? Na época. Interrogou de coisa, porque ele estava na rodoviária com eles, mas viu que não tinha nada a ver. Então, até o próprio irmão do Miguel, se eu não me engano, né? Falou, não, eles não devem ter nada a ver com isso mesmo. E outra coisa que eu queria levantar é que, assim, eles estavam, para qualquer tipo, se realmente estava acontecendo alguma experiência, coisa e tal, eles devem ter passado por alguma coisa anteriormente que deixou eles, assim, eufóricos e realmente querendo fazer essa experiência a qualquer custo. Alguma coisa, eu não digo aconteceu um efeito realmente, apareceu um alienígena, mas alguma experiência que eles passaram deixaram eles meio que alucinados para fazer esse tipo de coisa. Porque eles levaram uma importância e quantia que naquela época era muita coisa, hoje ainda é, né? Muita coisa. Bastante, né? E que era a ponto que dava para comprar um carro com aquele dinheiro. A pressa que eles tiveram a ponto de mentir para a família, coisa e tal, e ir de um jeito assim, basicamente dinheiro e capa de chuva que não foi usada, estava embrulhada, né? Provavelmente, na verdade, a capa deveria ser para outra coisa e não para proteção deles. Então, alguma coisa aconteceu nesse meio tempo que deixou eles assim alucinados, né? Uma coisa que a gente tem que levantar também o papel é que a polícia e tudo foi muito atrapalhado, talvez pela época mesmo, né? Porque eles tinha o garoto que agora eu não lembro o nome do garoto, Paulo Cordeiro. Ele estava caçando passarinho, encontrou os corpos, avisou, aí tem uma discrepância em algumas versões que a gente vê até do próprio Linha Direta, né? Ele avisou uma pessoa que não deu muita importância e depois de um tempo a polícia foi avisada, que a polícia realmente só deu importância quando falaram, pode ser que seja um deles, a gente acha que é um jogador de futebol da época, né? Achavam que era um jogador, aí que a polícia foi. Quando foi, o corpo já estava em um estágio de decomposição muito avançado. Demorou da Me quarta-feira até o domingo, enganado. né? Tipo assim, foi Isso. 4 dias, 5 dias, né? E foi muito atrapalhado a autópsia. Como o Diego tinha falado em off antes aqui, parece que até os cachorros comeram parte deles, né? Que na verdade assim, o legista pegou os órgãos que eles pegam pra fazer, pra ver se tinha veneno, eles pegam parte das vísceras, né? Tipo, pega um pedaço do cérebro, um pedaço do pulmão, um pedaço do estômago, um pedaço do intestino, rim, não sei o quê.
E deixaram lá no IML. Daí prosseguiram com o enterro, né? Que eles nem eram morador dali, né? Mas eles iam Sim. fazer exames para ver se eles tinham ingerido algum veneno. Só que daí, o que aconteceu, né? O Linha Direta fala, morreu um policial na época assassinado. Sim. A polícia focou naquilo, o Aham. pessoal da ML focou naquilo também. Daí, o que aconteceu? Deixaram o negócio meio abandonado ali, os vísceras deles, né? Aí parece, tem uma Isso. história cabulosa de que um cachorro entrou lá e comeu as vísceras. Cara, mas é um negócio doido, assim. Eu falei, cara, como que o cachorro entrou no ML e comeu as vísceras do cara morto, sabe? É aquele negócio, né? negócio- Anos no... Não, anos 90 60, não, né? 60, né? Era um Anos açougue o 60, negócio, né? era tipo assim. É. Era tipo. Era tipo. Já viu a história do Tatu e a Polícia Militar? Ah, sim, já vi aquela história, né? Então, é mais ou menos isso aqui. Sei, Era sei, assim, sei. tipo, você é o culpado, te batiam até você dizer que era o culpado. Então, o que Exatamente. Porque acontece? também não tinha recurso também, né, na época. Não tinha recurso, Tinha. mas era outra época, né? Era outra época. Totalmente. Tanto que, se eu não me É engano, eu não me tanto. lembro o nome do jornalista que estava escrevendo sobre o caso, mas quando ele foi no ML para saber, fizeram os testes das vísceras, coisas e tal. Não, acho que foi o detetive que falou. E já tinham jogado as vísceras fora sem fazer o Aham. teste, Que fizeram, né? Tanto Uhum. que eles não, quando o irmão foi pegar o laudo, eles não sabiam o que colocar. Qual é a morte? Mas Porque da eles morte não não tinha, tinham. determinada, né? Exato, eles não tinham marcas de agressão, não tinha perfurações, não tinha como saber se foi envenenamento pela tal pílula que eles tava no bilhete que eles iam tomar, né? Então Sim. tem um monte de coisa, né? Eu tava Tem até a lembrando. questão do local, que tem até a questão da radiação, né? Que foi feito várias Isso. visitas lá e nenhum animal chegava perto, né? Que eu achei estranho isso aí, esse relato. Não, sim, Né? até, Que até nos mesmo anos quando, 90. Até nos né? anos Que 90. quando isso, que até quando os corpos ainda estavam lá, nenhum animal chegou perto. Porque geralmente quando tem alguma coisa, os animais sempre vão lá e tal. E nesse caso não ocorreu. E é tanto que eles voltaram lá, acho que umas 2 ou 3 vezes ao local, e foi encontrado tipo radiação, chumbo, alguma coisa assim, referente. E quase ninguém consegue chegar perto, e tem marcas lá no local. Talvez tenha até hoje. Na verdade, as marcas, até hoje eu não sei, mas assim, mas nos anos 90 e nos anos 2000 e pouco, quando foi feita a segunda versão do Linha Direta, eles foram no local e onde estavam os corpos tava só terra, não tinha crescido mato em volta de novo. Assim, É, ainda Então, é tava sinal de radiação, alguma coisa assim, ou chumbo, é, sei lá, alguma coisa. É alguma bem coisa. bizarro isso aí. É bizarro. ó, o canal Nerd Show, ele chegou a fazer uma breve documentário. Eles foram no local, se eu não me engano, em 2015. 2015, não, 2019. 2015? Ah, Eles chegaram a ir lá, e realmente, onde é fácil encontrar o local, porque tem um marcador lá de concreto, que é o marcador daqueles de antena, coisa e tal, que ainda tá lá no local. E onde foi encontrado os corpos, realmente não cresceu mato. Cresceu assim, cresceu muito pouco, mas você vê de longe que o local aconteceu alguma coisa, né? Mas aí não se sabe se foi radiação. Existem produtos químicos que você joga na terra para não nascer mais mato e ficar anos. Salgar a terra também acontece isso. Sim, Só jogar que sal, aham. você acabou ganhando tanta força esse caso, que muita gente, assim, aquele eu quero acreditar, né, acabou associando isso à ufologia, a seres de outro planeta, né, que talvez estivessem tentando se comunicar com eles, alguma coisa nesse sentido. É Isso aí. isso. isso. Agora É. sim, tem a questão também da questão da luminosidade. Vamos lá, a questão da luminosidade pode ser
abordar a questão da ufologia, pode ser também luzes, alguma coisa assim, mas me veio à mente agora, vendo a história no que o Elson relatou aí, talvez uma explosão tenha acontecido e eles podem ter morrido asfixiados com o cheiro daquele produto, alguma coisa assim, só que não tem nada muito comprovado, mas de repente me veio a questão que até no Linha Direta mostra no começo o pessoal, que luz é aquela, não sei o quê, né? Então, de repente pode ser algum indício, ou que já no terreno já tivesse alguma coisa, algum produto químico, sei lá, que misturado ao que eles fizeram pode ter surgido uma grande explosão que eles podem ter morrido asfixiados. Pelo menos esse é o meu modo de ver da história. Agora deixa eu falar o que eu não falei, já que você tocou nesse assunto, né, Denise? Falei antes da gente começar o programa. Tem um cara que foi o tal de Laércio, que foi entrevistado na época do Linha Direta dos anos 90, e ele falou que ele achava que tinha alguma ligação com algum tipo de trabalho envolvendo psicotrônica, ele fala. E ele fala assim, ele é religioso. Desse povo que acredita em outras dimensões e tal, relacionado ao espiritismo. Daí ele falou que ele achava que eles estavam tentando mexer com alguma coisa que envolvia energia, né? Só que daí acabaram entrando em contato, talvez com alguma coisa do outro lado, e depois não souberam como lidar, sabe? Fizeram besteira, vamos dizer assim, mexeram com essas coisas, né? Ele diz assim, como se eles tivessem mexido com uma coisa que era maior do que eles não conseguiram lidar, não souberam como fazer o negócio e tal. Sim, nesse sentido, cara, a abordagem do cara no documentário do Linha Direta é isso aí, né? É tipo uma coisa meio estranha, assim. E daí eu tava citando pro Elson que tem um exemplo, né? O Padre Quevedo falou nos anos 70 ou 80, tem uma entrevista antiga dele, que ele cita um pouco sobre o caso, ele fala, ele achava que era uma questão de ocultismo, assim. Eu até citei pro Elson aqui um exemplo do filme Martyrs, né? Que tem questão de a pessoa chegar bem perto da morte para conseguir entrar em contato com o além e tal. Então, o Padre Quevedo foi nesse sentido. Ele achava que eles tomaram comprimido porque era mesmo um negócio para deixar eles meio no limiar ali entre a vida e a morte, sabe? Exato. Isso explicaria por que não tinha sinais de luta, né? Só deitaram e morreram? Não. Tomaram alguma coisa pra, né? Então tem tem esse eu acho essa evidência bem forte, assim, de que eles tomaram alguma coisa pra ficar meio naquela droga, meio drogado, meio alucinado, podemos dizer. Meio morto, sei lá, um negócio meio, sabe? Será que seria algo parecido com ayahuasca? Não sei. Se for pra quase te deixar morto, não deve ser quase que nem ayahuasca, não, né? Deve ser mas pode ser um chá, mas pode ser um chá bem forte. Eu não digo assim, eu acho que não deixa você quase morto, mas ela te deixa num transe alucinógeno, que as pessoas lá, os indígenas falam que é uma experiência espiritual, né? Será que talvez isso tudo não seja nesse sentido? E outra coisa, quanto ao que até o Denis está falando sobre estavam sem arcos e tal, eu já não acho, porque os corpos foram encontrados eles numa posição de bruços e imóveis, eles não estavam em posição de se debater, né? o caso. Então o que aconteceu com eles aconteceu assim, eles deitaram naquela posição e ficaram naquela posição até a morte, né? Não sei se é alguma coisa relacionada. E outra coisa, agora eu vou pedir ajuda de vocês, eu não lembro, mas os objetos que eles encontraram, a máscara, a capa, parecia que eles não tinham usado, né? Parecia que o que aconteceu não deu tempo de usar, né? Então, a capa não foi usada. E parece que até choveu nesse dia, não foi? E eu tô enganada? Boa parte do dinheiro também não foi achado, né? Mas assim, eu acho que ou eles pagaram alguém que instruiu eles para fazer aquela experiência,
ou eles foram roubados depois que eles estavam ali, né, meio morto ali, alguém chegou e, opa, tem dinheiro aqui. Não levaram tudo, né? Pode ser que eles tenham sido roubados até... não sei se roubados porque eles tinham um troco, né? Eles tinham algum dinheiro, só que era bem pouco, né? Sim. Pouco, Tava uns R$500 ali, 300 reais. Alguma coisa nesse sentido. Então, e naquele dia parece que choveu também, ou eu tô enganada? Tem pessoal, alguns comentam que tinha chovido, mas tem as versões também que fala que não choveu, né? Eu acho que, apesar de estava chuvoso em geral quando eles foram, né? Eu acho que não estava chovendo lá porque eles não chegaram a desembrulhar as capas. Apesar que eu também não sei por que eles comprariam aquelas capas. Podia ser outra coisa completamente diferente, né? A gente não sabe, né? O que eles estavam querendo fazer era algum tipo de ritual que tivesse com as coisas à mão ali, né? Fizeram a máscara dentro do própria oficina, compraram uma coisa aqui, outra ali. Então era alguma coisa que eles estavam assim, era o que tinha à mão, né? Como se falou, como o nome mesmo, Diego? Eletro o quê? Psicotrônica. Psicotrônica, né? Psicotrônica, isso, desculpa. A própria psicotrônica, que eles não tinham materiais com computador para utilizar, coisa e tal. Então parecia que era uma coisa bem rudimentar tudo que eles estavam montando. Sim, o caso ganhou repercussão principalmente por causa das máscaras, né? As máscaras são o detalhe mais assombroso da história toda, né? Por que tem máscara de chumbo, né? Então, assim... Máscara de chumbo é interessante. Porque o chumbo, a gente que trabalha, assim... No eletrotécnico você não trabalha tanto com questão de raio-x, né? Mas quem trabalha com raio-x, que é técnico em radiologia, sabe que o chumbo protege de radiação, né? Eu conversei uma vez, estava até falando para vocês aqui antes, mas assim, vou falar de novo, eu conversei com um cara que era da Conscienciologia, né? Que é uma vertente aí desses pessoal que acredita em coisas meio místicas, assim. E ele falou que a máscara, teoricamente, proteger aquilo que as pessoas chamam de terceiro olho, né? Ou glândula pineal, né? Fica entre os olhos, tal. Ele me explicou toda a história, todo o contexto, tal, de que assim tem a ver com a evolução do homem, né? Quer dizer, quem entende de evolução sabe que em algum momento na biologia, segundo a biologia, a gente passou por um estágio de réptil, né? Antes de chegar até ser um mamífero ou chegar a alguma coisa parecida do que a gente é hoje. E naquela transição a gente teria uma espécie de sapo que, né, teoricamente tem uma glândula ali que fica ali no meio dos olhos ali, tipo um terceiro olho, né, teoricamente. Daí a gente teria desenvolvido esse terceiro olho e hoje ele seria essa glândula pineal que não tem utilidade nenhuma, mas que se você desenvolver ela, você consegue se comunicar com o além, entrar em contato com outras dimensões. Então eles estavam protegendo da radiação cósmica, assim, aspas, né? Que é com aquela máscara de chumbo. Segundo o cara me falou, né? Agora, assim, sei lá, eu não sei de nada, né? Eu nem sou dessas religiões, não manjo tanto assim, mas eu conversei com uma pessoa, falei, me explica aí tal coisa, porque é máscara, né? Tal, e daí ele explicou tal, e daí fiquei meio nessa dúvida. E eu sou pelo Padre Quevedo também, na época que eu estudei a entrevista dele. Existe alguns tipos de trabalho envolvendo a psicotrônica que envolvem explosivos, né? Então... não é possível que realmente tenha envolvido isso aí. Pode ser. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham, assim... O Diego, eu acho que eu já sei a resposta dele. Mas deixa eu fazer assim mesmo. Vocês acham que a morte deles, tudo que aconteceu, seja algum fenômeno que a gente não pode explicar agora, como alienígenas, alguma coisa do tipo? Foi um infortúnio ou foi um assassinato? Eu posso falar primeiro, então eu vou falar assim, eu acho que foi infortúnio, sabe? Eu acho que foi infortúnio porque dadas as circunstâncias ali,
Eu acho que, assim, eles realmente estavam na intenção de descobrir alguma coisa. Um religioso, pagaram alguém, pegaram dinheiro, foram lá, fizeram aquele negócio e tal. Aham. Mas não tinha intenção de morrer por tudo que a gente já falou já, né? Eles pegaram, foram lá. Tinha até aquela história que a mulher dele falou, não, ele queria descobrir se aquela religião tal, que ele tava investigando, falava a verdade ou não. Depois ele foi pra Niterói fazer isso daí, saiu de Campo dos Goytacazes, junto com outro amigo, que tava investigando também. Aí aquelas camas de palmeira estavam lá, parece, preparadas pra Isso. eles. E eles conversaram com alguém que instruiu eles. Quer dizer, eu acho que tudo indica que saiu que deu um negócio que deu errado, assim. Não foi. A intenção não era matar os caras. Né? Uhum. Será que a questão deles também não eram de olho no dinheiro, de alguma coisa, de alguma forma, para eles ficarem, de certa forma, famosos em algum aspecto, Não, já que... eu acho que não, porque vamos lá. A gente pode responder essa tua pergunta, Denise, com o que aconteceu lá com o Elson, né? Que ele foi pego pela polícia e foi interrogado. Só que o interrogatório daquela época não era interrogatório com pergunta, né? Era um Então, mas interrogatório que eles aí te que amarravam tá. uma madeira e te batiam. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha só, aí pensa. Se eles quiseriam ficar famosos, coisa e tal, ia ter uma hora que a polícia ia chegar em cima deles. E não ia ser uma coisa muito agradável, né? De certa forma, sim. Então eu acho que eu acho, eles realmente, eu acho que eles viveram alguma coisa antes daquilo que deixou eles alucinados, a ponto de mentir pra todo mundo e fazer toda essa loucura, né? Acredito Então... que alguém orientou também. Acredito que eles devam, assim, puro eles não estavam, né? Alguém orientou para ir até aquele local, coisa e tal, que eles nunca tiveram naquele local, mas sabiam o que encontrar, o que ver ali, né? Uhum. Só que teve alguma coisa que as coisas deram errada. Não sei se é pelo dinheiro que eles estavam na mão, né? Ou alguém que também ia participar disso, que isso tem muita cara daqueles eventos religiosos que são em grupos, né? Aqueles negócios Então, que é parecido aqueles com que a gente dá, seita. que sempre acaba em desgraça, né? Aqueles que acabam em desgraça. Que é tipo seita. Que é Tipo tipo alguma seita, seita, alguma coisa assim. Certo. Então, eu acho que tinha então muita gente respondendo a tua pergunta, Elson, parece mais infortúnio mesmo, assim. Embora que não tem todos os dados detalhados pelo que tem no caso. Pelo que a gente viu, não resta algumas dúvidas ainda, né? Tem bastante dúvida, né? Uhum. Na verdade, tem tanta dúvida porque como foi jogado fora muito material, né, de coleta, coisa e tal, ficou muito aéreo, ficou na verdade pronto para as teorias, né? Muita teoria. É por isso que existiu até hoje, né? Se tivesse uma resposta, não, eles beberam no veneno lá e morreram. Tá bom, então acabou, né? Mas assim, leva a crer que realmente tem a ver com a seita. Mas também a gente não pode descartar as outras hipóteses por si só, porque tem muita coisa que ainda fica meio mal contado. E você pode falar do Jacques Vallée, né? Jacques Vallée também é... Isso, fala Jacques um pouquinho. Vallée. Jacques Vallée é um ufólogo famoso, escreveu sobre vários casos famosos da ufologia aí na década de 60 para frente, 70, 80 e tal. E ele veio no Brasil uma época para ver lá, né, o Morro do Vintém e tal. Porque na época do dia do desaparecimento, como a gente estava comentando, né, tipo pessoas que viram o clarão, né? Isso é um fato interessante, assim, uma coisa interessante. Que também pode estar relacionado à questão de uso de explosivos, essas coisas, né? Mas assim, porque pessoas viram um clarão no Morro do Vintém, né? Vários moradores, inclusive. Na época, vários foram entrevistados, né? Não, a gente viu um clarão, uma luz, tal, não sei o que, piscando e tal.
Então, assim, por isso vem a questão da ufologia, né? Por isso o Jacques Vallée foi lá, olhou o lugar, viu que não tinha, o lugar não cresceu mais mato e tal. Ele foi muitos anos depois, não foi na mesma época. Mas, assim, curioso, né? No mínimo intrigante, assim, mas eu não consigo encontrar o liame forte o suficiente. Não sei a vontade das pessoas de acreditar em extraterrestre para dizer não é ET. Porque, não, é verdade, assim, porque se As tivesse uma pessoas coisa. querem emoção, cara. Hã? As pessoas querem emoção. Claro, Querem emoção, emoção. né? Só que assim, vamos Entendeu? lá, levando em Que, conta a é questão muito do ano bonito. também, 1966 é uma época de ter avistamento. Na verdade, desde 1947 que teve o caso de Roswell no México. Então, é Era bem Mas possível, famoso eu, na época, como né? eu acho isso. que os avistamentos aqui foi depois de 60, 70, né? Isso, Antes então, disso, como aqui não tinha teve nada aqui. algum em 66, teve um até nos Estados Unidos, se eu não me engano, que foi vasculhando a Casa Branca, se eu não estou enganada. Eu acho que foi mais ou menos nessa época, entre 60, 70, 68, por aí. Isso o primeiro, né? Porque depois vieram muito mais. Então, Sim. assim, cabe a gente já lembrar desses casos também, porque naquela época também, como não tinha tecnologia, e qualquer luz que a gente visse no céu, ninguém sabia identificar, até porque não tinha como identificar e nem tinha tanto avião como tem hoje, satélites e etc. Não tinha. As pessoas só viam aquela luz, aquela coisa e pronto. É, E o mas. lugar, e Hum, o lugar, vamos lá, vamos levar em consideração a época e também o lugar por ser uma montanha. Geralmente, onde tem uma montanha ou uma serra, alguma coisa assim, é cabível que exista, sim, o avistamento de naves extraterrestres, que são fora da Terra, né? Que é é, mais. Tem vários relatos, né? Envolvendo montanha, morro, essas coisas, Isso, né? tem muita coisa. E como o local é alto, em Niterói, então, que tem aquelas pedras, tem aquelas coisas assim, então é cabível. é. Tá. Mas assim, Levando em consideração os demais relatos que eu já vi. os relatos de. Agora não é mais UFO, né? É UAVs, né? O AP, OP, O AP. OP, isso, desculpa. o AP Os relatos quanto a isso não vieram mais de uma época um pouco depois de 66? A Operação Prata eu Porque acho que foi depois, da eu década de não lembro 70, se né? começou realmente E entre os 60 e chupa-chupa lá. 70. O Chupa-chupa chupa, foi Mas depois chupa, também. chupa é da Noite dos OVNIs, né? dos OVNI, né? Isso. Mas também a gente tem que levar em consideração que os Estados Unidos eles têm a questão dos documentos que eles fazem a questão de esconder. Inclusive o caso do ET de Varginha, inclusive, que foi para a Universidade de Campinas, para a Unicamp, dizem que foi levado até lá, mas que ele foi para os Estados Unidos. Assim, o corpo, né? Então, A Corpo, né? Noite dos OVNIs foi em 86. Foi bem depois da máscara. 86 foi, muito 19 tempo de maio depois, de né? 86. que Sim. foi no Amazonas, esse aí? Não. Não, Não, foi. esse foi nos Estados Unidos, né? O chupa-chupa foi no Brasil, foi Noite dos Foi no Foi no OVNI. Brasil. Brasil. Foi Foi no qual Brasil, lugar né? mesmo? Eu não tô lembrado agora. Eu realmente não lembro. Eu corri no Brasil, não. Eu tentei achar aqui, mas não achei. Eu acho que foi lá pro lado, foi lá pra cima no norte lá, mas eu não lembro qual lugar Foi que lá pro foi. norte. Então, eu sei que no Amazonas tinha vários avistamentos, tem várias histórias sobre isso. Agora, eu não vou saber dizer exatamente se foi lá. Que eu acho que foi mais pro lado de Brasília, sei lá. Não, Não lembro ao Brasília uma certo. vez foi. A Noite dos OVNI teve alguma coisinha perto de Anápolis, perto de Brasília. Então, pois é. Mas só que. Porque os caças de Anápolis, lá da base aérea, saíram pra verificar alguma coisa nos avistamentos lá. Mas assim, É, partiu uma ordem lá do exército pra eles verificar. Eles acharam que era alguma nave sobrevoando o Brasil, tal, alguma coisa. É uma nave inimiga, de algum país, estado inimigo, alguma coisa. Mas é. assim, só foi isso, assim, mas a parte do chupa-chupa lá, dos pequenos objetos voadores lá que tiravam sangue das pessoas, isso aí
Foi separado, foi um negócio à parte. Não foi mais ou menos na mesma época, mas não. Mas foi próximo, não, Operação Diego? Prato foi em Icoaraci, no Pará. Pará, exatamente, Pará. No Pará. Era, se eu não me engano, até Foi na região confundindo. norte. Eu tava falando Noite dos OVNIs, mas Noite dos OVNIs era outro caso, né? A Operação Isso. Prato que veio depois. Mas É, mesmo Operação assim, Prata. em datas bem distintas. A Operação o Prato foi em 77, Ah. né? Porque a Noite dos 77. OVNIs foi na época. Saiu os caças mesmo atrás pra ver o que era, tá? Isso, Sim. Foi lá em isso. Anápolis lá que eles pediram tirar da. Mas tem bastante caso interessante. Inclusive para próximos programas aí, para quiser falar sobre Noite dos Não, OVNIs. com Tem certeza, com tanta certeza. coisa, meu amigo. Não, a gente vai falar e a gente vai chamar algumas pessoas interessantes aqui pra falar também, né? Tem. E E o Noite vamos dos ver. OVNIs é tão engraçada porque assim, eu lembro de um fato curioso da minha vida, né? Porque na época eu morei em Goiás, eu morei em Goiânia, perto de Anápolis. Aham. E eu achei um cara que tava muito chapado de droga, assim, na rua dele. Ô, fulano, aqui, ó. Uns anos atrás, aqui os caça passou tudo atrás do ZT aqui, ó. Voando e tal, não sei o quê. E o cara tava muito cheirando maconha, assim, sabe? Eu falei, pois é, mano, E o cara me contando da Noite dos OVNIs, né? Tipo... Então, tem muito caso. No grupo lá que a gente faz parte, eu e o Elson lá, o pessoal fala uma hora é fake, outra hora é verdade, não sei o que, né, Elson? Tem mesmo de relato. É muito engraçado, dei muita risada quando encontrei esse doido lá nos anos 2000 era 2005, por aí, 2004, quando encontrei esse cara, dei risada, porque não fazia tanto tempo, né? Fazia menos de 20 anos, né, que tinha acontecido, mas... Então, e esses casos, eles estão ganhando uma relevância muito alta, porque, assim, até os filmes, puxando a minha sardinha aqui por lá do cinema, os filmes estão abordando muito isso. Teve o filme Não Olhe, teve o filme Asteroid City, que também aborda o assunto. Então, assim, tá bem intenso. Até um filme romântico, supostamente romântico, abordando o UFO. É tanto que o nome do filme é UFO, que tá na Netflix. Ah, sim. Aí, pra você ver que tem tudo, tá tudo muito relacionado. E sem contar que tem a história das espionagens dos Estados Unidos. Sim. Sim. Isso aí é muito pano pra manga. Tá, agora, aquela pergunta que não quer calar. Vou fazer primeiro pra Denise, porque o do Diego eu acho que já sei a resposta. Ah, tá. Aquela pergunta é o seguinte: vocês acham que aconteceu algo realmente sobrenatural lá naquele caso? E se aconteceu, o que seria? Denise? Então, assim, eu acredito que sim, aconteceu algo sobrenatural pelo fato de ter a luz ou uma explosão, digamos assim, né, de alguma coisa, até por conta do clarão que apareceu. E também pode surgir algum extraterrestre, alguma luz incandescente que também pode ter surgido ali naquele negócio. Enfim, pode ter acontecido de tudo ali, mas eu acredito que sim, alguma coisa sobrenatural que envolva religião, sim, ou uma seita. Eu já falei, acho que é infortúnio, né? É que eu sempre costumo usar na Bala de Ockham lá, aquela frase lá do pensador lá de... A explicação mais simples é a melhor. Os caras foram lá, beberam veneno, foram fazer uma experiência espiritual lá e morreram. Eu acho que mais ou menos assim. Mas é claro, como escritor, porque eu gosto de escrever também, né? Consigo divagar bastante nessas ideias, assim, de falar... Você até que eu fui atrás de alguém para me explicar sobre as máscaras, tudo. Não, eu quero saber, né? Porque a religião, ela tem essa questão de sempre ter explicações mais detalhadas sobre coisas mais básicas, né? Então, assim, isso é tudo que um contador de história precisa, né? Tipo, detalhes, assim, tal coisa. Então é muito rico isso daí, pra você pesquisar, assim, né? Sim. E... História... Se for pegar um cético contar uma história, é a coisa mais triste que tem, né? Ele só vai falar, não, tudo isso é mentira. Então... é muito mais gostoso ouvir alguém falar, não, daí aconteceu tal coisa.
Tinha umas forças do além lá, não sei o Não, quê. e é interessante que o Brasil, na verdade, a América Latina como um todo, mas o Brasil especialmente, ele tem uma ligação muito forte com esse tipo de evento, né? Sim. Tem. Até porque tem as lendas folclóricas que, por exemplo, em quase todo lugar a gente escuta uma história assim que a gente fica meio sem entender. Inclusive já havia até histórias sobre as lendas folclóricas, mesmo sem ser a história em si, mas contadas em documentário que o pessoal acredita que pode ser outra coisa, não exatamente a lenda. O que é questionado. Então, eu sou aqui da cidade dos discos voador aqui, ó, assim, do aeroporto, o aeroporto de disco voador. Em Foz do Iguaçu. sério? Não sei se sim, não sei se você sabe, mas aqui é a terra onde o Baldo Vieira Sim, já ouvi falar. que era o braço direito do Chico Xavier uma época lá, o Baldo Vieira. Eu não lembro o nome dele agora aqui, mas era um senhor de idade. Eu encontrei ele no mercado algumas vezes, inclusive comprando legume lá, aqui no centro aqui da cidade aqui. Nossa! Ele tinha uma barba bem farta, branca, parecia o Papai Noel, assim, sabe? Ele andava de branco o tempo todo e tal. E daí ele era da Conscienciologia, né? Ele era o profeta lá dos caras, lá, o líder. Não sei como é que eles. Eu não sou da Conscienciologia, tá, gente? Se você for da Conscienciologia e estiver me ouvindo, não fique bravo e tal. Mas ele era uma personalidade importante lá, né? Assim, era, né? Porque morreu recentemente e tal. E daí, assim, eu conversei com esse conhecido sobre essa questão das máscaras de chumbo, eu achei que eu podia saber alguma coisa, né? Aqui tem um aeroporto de disco voador aqui na minha cidade, lá no centro deles, lá. Eles têm uma. Inclusive, eu sempre tive curiosidade em ir lá. Um dia eu consegui uma entrevista com essa gente, eu quero chamar eles pra fazer parte do podcast aqui pra gente entrevistar eles, porque. Seria interessante, Seria interessante, né? Porque eles têm um centro de estudos sobre essas questões ufológicas também. Olha que legal, cara. Oh, legal. Isso é bem interessante. Isso é bem interessante. Bem interessante. E outra coisa muito curiosa sobre a Conscienciologia é, assim, eles têm uma questão com os dicionários, uma coisa que eu não tinha visto em lugar nenhum até agora, até então. Mas o cara com que eu conversei, ele me explicou que uma das maiores coleções de dicionário estava aqui em Foz. Eles têm dicionário, eles têm dicionário de vários idiomas, em várias português, eles têm todos, praticamente português, e eles gostam de estudar as palavras e o sentido das palavras, porque eles falam que isso torna a pessoa mais sábia, mais culta. Não sei, Praticamente é isso mesmo, né? Sim. Você pegar o dicionário e pegar ali, mas tal frase vem da onde, o que ela diz, não sei o que, tal palavra, não sei o que. E eu falei, não sabia disso. E eles falaram que tinha mais de 5 mil dicionários aqui no lugar, aqui na biblioteca deles aqui. Sabe? Te falando. Muita coisa. Então eu fiquei curioso, assim, uma hora dessa eu vou lá. Eles falaram que é só chegar lá e conversar lá com o pessoal lá, mas eu nunca. Como a gente não conhece, assim, não tem aquela cara do carudo, já vou chegar lá, né? Mas eu vou conversar com alguém que conhece o pessoal de lá e ver se eu consigo uma entrevista com eles aqui e tal. Que é bem interessante. É interessante, né? Assim, agora que a gente tá chegando ao final, eu não acredito. Olha, assim, a grosso modo, eu acredito muito na teoria da Floresta Negra. Não sei se já ouviu falar. Vocês já ouviram falar? Já. Né? Então, bem resumido, é uma teoria onde você tem duas civilizações, dois seres tentando que estão ali, mas eles não querem se comunicar um com o outro. Um vê o outro, mas não se comunica, né? Então acaba que pro espectador nunca se encontram. Eu gosto de acreditar nessa teoria, né? Apesar de eu ultimamente estar mais cético quanto a muita coisa. Mas ela leva de contrapartida um pouquinho no que eu falei, né? Assim, os dois seres. Mais ou menos. Isso. É mais ou menos isso, porque só dando um spoiler bem leve aqui, por exemplo, da Operação Prato, parece que toda a operação, ela na verdade se baseou em
dois seres tentando se comunicar, os humanos e os extraterrestres que não conseguiam se comunicar e aconteceu um monte de acidente, merda, pessoas se ferindo, coisa e tal, né? Se a gente for levar isso um pouco pelo caso aqui, pode ser, vamos botar a hipótese que realmente tinha um ser ali, coisa e tal. A questão da comunicação ela falhou tanto que levou à morte de dois seres humanos. E eles misturando isso com religião, com essa a mistura toda do que eles viram, do que estavam levando com eles, né? Então foi foi uma receita pro desastre, né? Infelizmente, provavelmente a gente nunca vai saber o que aconteceu de verdade. Então, isso daí que tu falou me fez me lembrar de uma coisa. Não tem aquela história que os seres humanos eles são abduzidos e depois eles são devolvidos, tipo, eles são examinados, Sim. Ficam dentro da nave espacial e eles tiram os órgãos ou parte deles, ou para arrumar, que eu já vi alguns casos, e eles, de repente, pode ter acontecido algo desse tipo, não podemos comprovar nada, né? Mas, assim, pode ter ocorrido algo desse tipo e eles podem ter colocado algum produto neles, nos dois, né? E eles não tenham suportado. E depois que eles foram devolvidos à Terra, eles não aguentaram no local. Então, o que você está me dizendo é que você acredita que eles saíram, tiveram outra experiência, uma experiência fora da Terra e voltaram, só que já voltaram para das Americanas, né? De arrasta pra cima. De arrasta pra cima. Isso. Tipo isso. A Floresta Negra, Elson. Imagens aqui no que tu falou, aí me veio alguns relances que eu já vi em alguns documentários, alguma coisa aí. A Floresta Negra também, um detalhe, acho que você não explicou assim, tem a ver com aquela teoria de, tipo assim, você não entra numa floresta gritando e falando. Isso. Chamando atenção, né? Não sabe que bicho tem alguma ameaça. Isso. Então você meio que entra silencioso, né? Então, até porque, né, você não sabe que vai acontecer, que vai te ameaçar. Então, o próprio Stephen Hawking, que morreu, que era um cientista bem importante aí da nossa época aí, ele falava que ele tinha medo das experiências que o Carl Sagan fez, os humanos conduziram lá na NASA, de ficar mandando sonda para o espaço, mandando encontrar outras civilizações, porque ele não sabia o que poderia acontecer, né? A gente tem experiências ruins na Terra de quando nossas civilizações encontraram as civilizações de humanos também, né? Então você imagina encontrar uma civilização extraterrestre muito mais avançada. Exatamente. Pode vir esmagar a gente ou sei lá, né? Se ela é mais avançada que a gente, provavelmente ela não queria se apresentar. É uma teoria que a gente tem, mais ou menos que a gente faz hoje quando a gente acha alguma espécie diferente de animal. A gente tenta evitar o máximo de contato para que não tenha interferência, né? Sim, a gente faz isso, né, no meio ambiente, né? Sim. Isso. Deixa eles lá e fala, quem é biólogo fala, não chega perto, deixa eles. Né? Tipo... Exatamente. Até porque ninguém conhece. Exatamente. Não, conhece às vezes, mas assim, porque assim, o bicho da natureza, se você interferir no meio que ele vive ou se aproximar dele, você pode passar uma doença pra ele, pode, sei lá, fazer aquele bicho morrer até, né? Porque assim, em contato com você que a gente não faz ideia de quanta doença que o ser humano carrega. Que assim, isso é o tipo de coisa que os indígenas aprenderam do pior jeito, né? O homem branco chegou, trouxe uma caralhada de doença, matou uma galera, assim, porque eles não tinham imunidade. Porque eles viviam numa biosfera diferente do homem branco, né? O branco já morava em cidade, cheio de doenças, cheio de rato, cheio de Covid lá, sei lá, os Covid das antigas lá. Daí chegou no meio do índio, o índio tava lá de boas lá e pegou uma gripezinha nenhuma, né, pra suportar aquela doença. Então os aliens pode ser pior ainda, uma coisa pior ainda, né? Se existir o alien, né? Que a gente não sabe. Eis a questão.
Tem o Então, filme do Ridley Scott, né? O Alien, pra provar isso pra gente, né? é, Isso aí é uma questão que dava um bom debate do pessoal, pra gente perguntar a opinião da galera aí eu, que a- tá no chat. eu acho que a gente tem que fazer um debate de, pô, quem é cético e quem não é. Né? Colocar aí e bora, briguem, Briguem, a briguem. própria verdade. Quanto mais Entendeu? treta, melhor, né? Isso É isso aí. aí. É isso aí, gente. A gente chegou ao nosso horário, acho que foi até rápido, né? Mais Passou rápido que eu rapidinho. pensava. Tô voando, Vou né? fazer, vou fazer uma pequena enquete aqui, vou deixar aqui no questionário dentro do Spotify. Qual o próximo tema? Operação Prato ou A Noite dos OVNIs? São dois temas Os dois interessantes. temos bons. Então, votem, diga qual o tema que vocês querem ver no próximo episódio. E além disso, eu vou pedir aqui para todo mundo se despedir e vamos nessa. Denise, Então, galera, muito bom estar com vocês, né? Fazia um tempinho que a gente não se via, mas foi ótimo o bate-papo e passou super rápido. E não se esqueçam, galera, entrem lá no Instagram e procurem lá Cine Série Play, que eu estou lá e estou no YouTube também. Então, e estou no The Geek também, que é o outro canal que eu faço parte, que tem vários vídeos meus lá. E não se esqueçam, se inscrevam aqui no Hit Combo, Spotify e YouTube. isso. É isso aí. E eu também, né? Convidar o pessoal que estiver ouvindo aí, que tiver interesse em conhecer o Aletheia, né? Aletheia Podcast. E também convidar, onde eu tô lá com o Bruce, né? E também convidar o pessoal para participar do Catarse, apoiar um livro que eu tô participando aí. Os Demônios e o Inominável, o nome da coletânea de antologia de contos, né? Tá bem legal, assim, tem um pessoal lá que tem uma experiência boa na área de escrita e tal, e acho que são os mais inexperientes lá, o resto do mundo é bem profissional, assim, só o amador lá da situação, né? E uma antologia bem legal, bem bacana e no Catarse ainda, tem mais uns dias ainda até fechar a campanha e tal. Se quiser participar. É isso aí. Não deixe de apoiar o cartaz e o livro é bem legal, tá? Não deixe de se inscrever no canal de todos, vai estar aqui na descrição. No demais, a gente trazendo aqui conhecimento de várias galáxias. Muito obrigado, galera, e até a próxima. Próximo. Tchau, gente.